Bom, então bom dia para quem está assistindo essa aula de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Então, moçada, relembrando aqui, para a gente dar sequência ao conteúdo, a última coisa que a gente falou foi sobre a formação das imagens, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui um resuminho da classificação que a gente já trabalhou em sala de aula. Só relembrando então, imagem, o que é imagem? É o cruzamento de raios refletidos ou de seus prolongamentos. Lembrando que essa palavrinha aqui, ó, ou, ela é muito importante. Porque basicamente nos fala o seguinte, ou a gente cruza os raios refletidos ou a gente cruza os seus prolongamentos, certo? Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então uma imagem que é formada por cruzamentos de raios refletidos, ela nunca vai ser uma imagem formada pelo cruzamento dos seus prolongamentos, certo? Essa é a primeira parte básica para a gente começar a pensar nas classificações, né? A gente classifica a imagem em relação a 3 critérios, formação, orientação e tamanho, certo? A formação da imagem, a gente pode classificar essa imagem como real ou virtual, dentro do critério de formação. Qual que é a diferença? Uma imagem real, ela é obtida pelo cruzamento dos raios refletidos. E uma imagem virtual, ela é obtida pelo cruzamento dos prolongamentos. Então, daí tem a diferença, inclusive das palavras no sentido físico mesmo. Por exemplo, o que é algo real, o que é algo virtual? Bom, a gente fica mais fácil de definir o que é algo virtual. Algo virtual é algo que a gente consegue enxergar que está acontecendo, mas na verdade não acontece, certo? A imagem virtual, por ela ser formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios, dá a impressão de que ela está atrás do espelho. E por ela estar atrás do espelho, a gente vê ela projetada na tela do espelho, certo? E aí o que acontece? Aquela sensação de manhã, quando a gente chega no banheiro, olha a gente lá no espelho, é como se aquilo ali fosse uma janela, certo? E ali por trás da janela tivesse um irmão gêmeo seu, beleza? A sensação que você tem que tem a janela e depois da janela, atrás da janela, que está lá aquele irmão gêmeo seu. Então essa é a sensação virtual da imagem ser formada atrás do espelho, beleza? Quando a gente chegar no momento de fazer desenho, a gente vai mostrar melhor como que isso funciona. Em relação à orientação, essa imagem ela pode ser uma imagem direta ou invertida. A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente não pode confundir inversão com reversão. Uma imagem, quando a gente fala que a imagem ela pode ser revertida, significa pensar em esquerda e direita. Por exemplo, chega na frente do espelho, levanta o braço direito, a nossa imagem está levantando o braço esquerdo. Essa orientação de direta ou invertida não tem a ver com esse tipo de fenômeno físico. Tem a ver com, basicamente, eu posso ter um objeto de cabeça para cima na frente do espelho e ele produzir uma imagem de cabeça para baixo, certo? Isso seria inversão de imagem, ou vice-versa, né? Um objeto de cabeça para baixo e a imagem está de cabeça para cima. Então, tomando ainda como exemplo o espelho plano, a gente sabe que a nossa imagem é virtual, a gente tem a sensação de estar atrás do espelho, né? A nossa imagem. Temos a orientação que é direta, porque a gente chega de cabeça para cima na frente do espelho, nossa imagem está da mesma forma. E em relação ao tamanho, acho que aqui a gente não tem muito segredo, né? Não tem muito o que esticar aqui na explicação. O tamanho da imagem ele pode ser maior, menor ou igual. Tomem cuidado, pessoal. Quando a gente classifica, a gente está classificando imagem. Então, é fisicamente incorreto, se tiver uma alternativa dessa no Enem, vai ser errado você chegar e falar assim, o objeto é menor do que a imagem, ou o objeto é maior do que a imagem. Porque dessa forma você estaria classificando um objeto. Certo? E como as classificações que a gente tem são classificações de imagem, quando a gente fala de maior, menor ou igual, nós estamos falando da imagem comparado ao objeto, ok? Muitas vezes vocês não vão ter o auxílio de régua lá na hora, né? Nenhuma ferramenta didática para poder traçar os raios bem bonitinhos, e vocês podem ficar com dúvida em relação a esse critério pela falta de detalhes do desenho, certo? Mais pra frente, na hora que a gente mostrar o desenho, vocês vão ver que tem um macetinho muito matador para a gente poder bater o olho e falar assim, não, é maior, é menor ou é igual. Já esses 2 critérios aqui, a gente consegue trabalhar de maneira bem tranquila com uma imagem razoável que a gente fizer lá na hora, certo? Basicamente, essas classificações, elas serviram, né, para a gente quando a gente trabalhou com espelho plano, mas elas vão servir mesmo nos espelhos esféricos, certo? Inclusive, essa parte de espelhos esféricos vai ser o início, né, do que a gente realmente tem para trabalhar nessa semana que entra agora, ok? A gente vai trabalhar então com a formação de imagem nos espelhos, vai falar com a formação de imagem nas lentes, certo? Vai falar sobre a equação de Gauss, tanto para espelho quanto para lentes, e aí, quando a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer os exercícios disso na live, ok? Então vamos lá, espelhos esféricos.
Então, pessoal, espelhos esféricos, né? Basicamente, por que eles têm esse nome, né? Espelhos esféricos? Se vocês perceberem aqui, ele é um espelho que ele é curvado, certo? Daí que vem esse nome esférico, né? Se eu fechar essa curvatura toda aqui, ó, em duas dimensões, fechando ela aqui, eu vou ter o formato de uma esfera, certo? No caso, em duas dimensões seria um círculo, né? Mas como a gente está pensando no espelho, numa figura tridimensional, quando eu pego é como se eu pegasse uma esfera que fosse de vidro e fizesse uma fatia nela, assim, ó, tirasse uma calota dela e espelhasse essa calota esférica aí. Aí a gente cria um espelho esférico, certo? Se a gente espelhar ela por dentro, a gente tem um espelho côncavo. Se a gente espelhar por fora, a gente tem um espelho convexo. Aí uma setinha para poder guardar, só fazer a conchinha com a mão, né? Por dentro da concha, côncavo. Por fora da concha, convexo. Ok? Então eu tenho aqui dentro, ó, o espelho côncavo. Eu coloquei aqui alguns pontos que a gente vai discutir aqui, baseado no espelho côncavo, mas vai funcionar para o espelho convexo também. Então eu tenho aqui no espelho côncavo, eu tenho os pontos importantes desse espelho. Primeiro, esse eixo aqui, ó, é um eixo que a gente chama de eixo de simetria, certo? O próprio nome ele é bem sugestivo, né? O que é um eixo de simetria? É um eixo que quando eu vou passando ele, eu corto alguma coisa e deixo ela simétrica. Então o que acontece? Esse eixo aqui, ó, quando ele pega aqui no espelho, eu tenho a metade superior e a metade inferior do espelho idênticas, ok? O ponto onde esse eixo toca no espelho é o que a gente chama de vértice, ok? Ele é só um ponto que realmente não tem muita importância para a gente na hora de formação de imagens nesse tipo de espelho. Aí vem os pontos importantes, inclusive os exercícios vão trabalhar muito com esses conceitos, certo? Que é o centro de curvatura ou simetria e o foco. Vamos falar um pouquinho desse cara aqui, ó. Centro de curvatura. O que significa esse centro de curvatura? Gente, esse espelho é esférico. Toda esfera tem um centro. Esse é o centro da esfera. Se eu fechasse esse daqui, ó, esse aqui seria o centro da minha esfera. Então, ele vai ser o centro do meu espelho. Beleza? A distância dele, então, até o espelho é o que a gente chama de raio, né? Toda esfera não tem um raio. Então, eu tenho a distância daqui até aqui é um raio. Se eu pegar daqui até aqui também vai ser raio, daqui até aqui também vai ser raio, não importa. O que importa é pegar sempre essa distância avaliando em cima do eixo de simetria, porque vai nos ajudar muito na hora de formar a imagem, certo? Aí tem esse cara aqui, ó, que a gente usa muito essa palavra aqui quando a gente vai tirar foto, né? Ah, tá fora de foco, ou tá desfocada a imagem, a foto não ficou legal. O que acontece, moçada? Ele é o nosso cara que ele vai trazer a maior parte das referências pra gente na hora da gente formar a imagem, certo? Já a gente vai ver o porquê disso acontecer. Quando eu trabalho então com foco, a gente tem que sempre lembrar que o posicionamento do foco ele fica sempre na metade do raio. Ou seja, chegou lá, um espelho côncavo de 40 centímetros de raio. Eu tenho que do centro até o vértice, né? Até essa parte do espelho aqui, pelo centro de simetria, pelo eixo de simetria, perdão, é de 40 centímetros. O raio, então, 40 centímetros. O foco vai estar a 20 centímetros, tanto do centro quanto do vértice, ok? Então, basicamente, a gente sabendo esses pontos aqui, ó, do espelho, a gente consegue produzir qualquer tipo de imagem no espelho. Mas vejam bem, quantos pontos eu vou ter aqui de posicionamento diferente para eu colocar o meu objeto? Bom, posso colocar o objeto antes do centro, eu posso colocar o objeto logo em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e após o foco. Então eu tenho 5 posições, certo? Dependendo do tipo de espelho que a gente tem, cada posição pode gerar uma imagem diferente. Esse espelho, o espelho côncavo, ele é o que dá mais trabalho, porque cada posição que eu coloco o objeto, eu posso gerar um tipo de imagem diferente, certo? Agora, o espelho convexo ele é um espelho mais simples, porque ele sempre forma um único tipo de imagem. Vocês vão perceber quando a gente trabalhar na formação de imagem dos dois espelhos, certo? Então, basicamente, o que a gente tem para agora? Já aprendemos os pontos importantes aqui, nós vamos aprender os raios que a gente vai usar para a gente poder conseguir formar a imagem aqui nesse espelho. E a partir desses raios a gente vai colocar em prática o conceito de imagem, cruzar raios refletidos ou cruzar os prolongamentos. Então vamos lá. Então pessoal, o que acontece aqui? Para a gente poder formar a imagem, né, em qualquer tipo de espelho, a gente precisa cruzar ou raios refletidos ou prolongamento dos raios refletidos. O que acontece aqui? Para a gente poder cruzar então, a gente precisa de no mínimo 2, certo? E aí o que acontece? Eu peguei um espelho esférico, esse aqui é o espelho côncavo, né? Eu estou considerando que a parte interna dele aqui está sendo espelhada, certo? E aí o que acontece com esse espelho?
Eu tenho um raio aqui, ó, eu coloquei um raio aleatório. Por que eu digo aleatório entre aspas, né? Para poder demonstrar como que a trajetória desse raio vai ser refletida usando a segunda lei da reflexão, a gente aprendeu. Então olha só, peguei um raio que está caminhando paralelo ao nosso eixo de simetria aqui, certo? E aí ele foi e encostou no espelho, beleza? A gente já sabe que para poder fazer anormal, tem aquele macetinho da canetinha que eu ensinei para vocês, né? Pega a caneta, põe entre os dedos, chega com a mão lá que você vai ver o posicionamento certinho da normal, beleza? Aí tá aqui a normal, fazendo 90 graus com o espelho, mediu o ângulo de incidência, mediu o ângulo de reflexão, esses dois ângulos são iguais, certo? E olha o que aconteceu com o raio que foi refletido. Ele foi refletido diretamente no foco. Então, imaginem só lá na prova do Enem, vocês terem que fazer esse trabalho todo aqui, ó, para conseguir um raio. E aí vocês precisam de mais um raio para poder formar a imagem, depois classificar essa imagem, posteriormente até precisar de fazer cálculos sobre a distância dessa imagem, certo? Isso ia dar muito trabalho. Então, aplicando a segunda lei, da reflexão em diversos formatos diferentes, a gente consegue 3 tipos de raios básicos para poder conseguir formar a imagem, né? Para nos auxiliar a formar a imagem. Então, olha só. Ali, como o exemplo que eu dei aqui, ó, a gente vê que um raio que vai paralelo ao eixo de simetria, ele reflete em cima do foco, certo? Ou direcionando-se ao foco, beleza? O contrário também acontece, né? Porque se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, significa que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, eles podem trocar de lugar. Ou seja, um raio que vai nesse sentido e reflete nesse sentido, seria equivalente a um raio que fosse nesse sentido e refletisse nesse sentido, ok? Então, se um raio que vai paralelo reflete na direção do foco, eu posso falar então que o raio que vai na direção do foco vai refletir paralelo. Esses dois raios aqui, ó, vai ser o que a gente mais vai usar para poder formar a imagem. Prestem bem atenção, tentem imaginar essas duas figuras juntas. Vocês conseguem enxergar que esse raio aqui embaixo pode se cruzar com esse aqui em algum ponto aqui? Então já dá para poder ver como que a gente vai formar a imagem nesses espelhos, não tem nenhum segredo. Caso ficar algum exemplo difícil de aplicar qualquer um desses dois raios, pelo posicionamento do objeto, a gente pode trabalhar com esse terceiro raio, certo? Que é um raio que passa, um raio de luz que passa pelo raio do espelho, certo? Como um raio de qualquer circunferência ou esférica, quando ele chega na borda dessa esfera, ele chega sempre fazendo um ângulo de 90, então o que acontece? Seria um ângulo de incidência de 0, porque estaria em cima da normal, e o ângulo de reflexão também deveria ser 0, ou seja, esse raio vai e volta sobre ele mesmo. Aí para você trabalhar com a formação de imagem, você teria que pensar na trajetória vermelha aqui, ó, a trajetória de volta. Beleza? Mas isso aqui é só na hora realmente de, olha, eu não estou conseguindo montar usando esses dois raios, então eu vou recorrer ao meu terceiro recurso, ok? Mas esses dois aqui, ó, já são mais do que suficientes para a gente conseguir formar a imagem. Como esse objeto, como esse espelho, na verdade, dependendo da posição do objeto, forma vários tipos de imagem diferentes, eu vou mostrar a imagem mais importante e aproveitar essa imagem para poder passar para vocês a lei de Gauss, certo? Que é uma equação matemática que me fala a que ponto esse objeto vai estar do meu espelho, certo? E esse espelho aqui, ó, é um espelho muito utilizado para maquiagem, né? As meninas usam muito para poder, por exemplo, retirar a sobrancelha. Vocês vão ver que eu vou colocar o objeto aqui, a gente vai formar uma imagem virtual, ou seja, projetada na tela do espelho, certo? E essa imagem vai ser muito ampliada, o que vai facilitar, né? O que facilita para as meninas lá pinçar a sobrancelha, ok? Então eu vou mostrar para vocês como que é formada a imagem em um tipo de posicionamento, certo? E fica inclusive como treino para vocês, para a gente poder discutir nas lives, as imagens formadas nos outros pontos possíveis, ok? Então vou fazer uma imagem no espelho côncavo, vou fazer uma imagem no espelho convexo e vou apresentar para vocês a lei de Gauss. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Coloquei dois exemplos aqui para vocês de formação de imagem no espelho côncavo e no espelho convexo, certo? Então, olha só, vejam só como é que eu usei os raios. Olha, um raio que vai paralelo ao nosso eixo de simetria, esse azulzinho aqui, estão vendo? Um raio que vai paralelo, ele bate no espelho e reflete na direção do foco. Vocês percebam que ele não chega até o foco, né? Porque a gente sabe que o objeto é sempre considerado um corpo opaco. Então a luz chega até ele e para nele, ele é absorvido. Mas ela está direcionada ao foco, certo? Porque o que importa para a gente é manter os ângulos, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então não importa se esse raio vai chegar ou vai passar pelo foco. Importa ele estar direcionado ao foco, que aí os ângulos que estão aqui são mantidos, ok? E o segundo raio, ó, eu não consigo passar um raio pelo foco. Sim, claro, se você sair do objeto e passar um raio pelo foco, ele não vai encostar no espelho.
mas a ideia, como eu falei, é manter os ângulos, né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que não estão aqui no desenho, né? Traçando normal e tal, igual a gente fez, né, agora há pouco. Então, o que acontece? Eu mandei um raio que está direcionado na mesma direção do foco. Bateu no espelho, voltou paralelo. Percebam que esses dois raios, os vermelhos aqui, ó, são os raios refletidos e eles jamais se encontram, certo? Se os dois raios refletidos não forem capazes de se encontrar, então eu vou ter que prolongá-los atrás do espelho. Prolonguei eles atrás do espelho, ó, cruzei os prolongamentos, eu tenho a formação da minha imagem. Aí, classificando rapidamente, quanto à formação da imagem, ela é uma imagem virtual, ela é vista atrás do espelho, certo? Ela também é uma imagem direta, o objeto de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima. E ela é uma imagem maior do que o objeto, certo? Então aqui, ó, as meninas conhecem bastante esse espelho aqui, quando você usa aquele espelho, né, de tirar a sobrancelha, você põe seu rosto lá, a sobrancelha fica gigante. É esse tipo de espelho que a gente está trabalhando, certo? É o espelho côncavo, ok? Claro que é nessa posição aqui que vai formar esse tipo de imagem. Igual eu falei para vocês, nas demais posições, vocês vão encontrar imagens diferentes. Eu vou deixar como treino para vocês, ok? Beleza. Aqui um exemplo do espelho convexo. O que acontece com o espelho convexo? A parte espelhada dele é a parte de fora da conchinha que eu mostrei para vocês. Então o que acontece? Eu só consigo medir centro e foco por dentro, né? Então eu venho aqui e meço o foco, meço o centro e copio essas distâncias aqui do lado de fora, né? Que é essa parte aqui, é onde que é a parte frontal do espelho, né? Onde eu vou colocar meu objeto. Então eu coloquei o meu objeto aqui, ó, perceba que eu estou usando os mesmos raios, só que esse espelho ele tem um comportamento diferente. A ideia desses espelhos aqui, ó, é concentrar os raios, né, ele fechar os raios. E esse aqui, como eu pego a parte de fora, a ideia dele é espalhar os raios. É semelhante, por exemplo, à trave do futebol, né? Quando a bola bate na trave, ela espirra para longe. Então essa é a ideia desse espelho aqui, ó. Então olha só, mas a mesma lógica é mantida, só que em vez de eu trabalhar com o foco da frente, eu trabalho com o foco virtual, o foco de trás do espelho. Dá uma olhada aqui, o raio que vai paralelo ao nosso eixo de simetria, ele reflete na direção do foco. Não é possível ser nesse, porque esse espelho espalha o raio, não tem como esse raio vir aqui para baixo. Então a gente usa como referência o foco aqui de dentro. Então a mesma coisa, paralelo, refletiu na direção do foco. Já que eu estou usando o foco aqui de dentro para o primeiro raio, eu uso o foco aqui de dentro para o segundo raio. Ou um raio que vai na direção do foco, né? Ele não chega até lá, mas está direcionado ao foco, bateu no espelho e volta paralelo. Mais uma vez, esse espelho, como ele tem sempre a característica de espalhar os raios, ó, veja só, esses dois raios incidentes estão se espalhando um pouco, quando eles refletiram, eles voltaram se espalhando mais ainda. Então esse espelho tem a característica de espalhar raios. Como ele tem essa característica, eu nunca vou conseguir cruzar raios aqui na frente, eu sempre vou ter que prolongá-los lá atrás. Então essa imagenzinha que formou aqui, olha o cruzamento dos prolongamentos. Essa imagenzinha que formou aqui é a imagem padrão do espelho convexo. É sempre uma imagem virtual, está atrás do espelho, direta, porque ela está com a mesma orientação do objeto e menor do que o objeto. Esse espelho é muito utilizado em retrovisores, certo? Por quê? Por ele formar uma imagem menor, o que você vê no espelho tem um tamanho menor do que tem na realidade, o que deveria ter na realidade. Então, o que acontece? Se eu tenho lá naquele espelho as imagens das coisas que estão sendo refletidas estão menores lá, então quer dizer que cabe mais coisa naquele espelho, certo? Então, você consegue uma riqueza de detalhes menor, mas você consegue um campo visual maior. Cabe mais coisa dentro do espelho porque as imagens estão menores. É por isso que ele é muito utilizado nos retrovisores dos carros, né? Dos veículos, né? Caminhão, até em loja, né? Você vê assim na saída das lojas assim, você costuma ver alguns espelhos assim, próximo ao teto, para conseguir enxergar a loja inteira. Certo? O que acontece, moçada? Lembra que eu falei com vocês que tinha um macetinho? Claro que aqui está evidente de enxergar que essa imagem está menor do que esse objeto. Mas eu fiquei com dúvida, eu consigo resolver isso muito facilmente avaliando as distâncias. A distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho. Percebam só que a distância da imagem até o espelho é menor do que a distância do objeto até o espelho. Certo? E quando isso acontece, eu tenho que a minha imagem também é menor que o objeto, proporcionalmente falando. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja 10 centímetros e isso aqui seja 20 centímetros. Vocês estão vendo que essa distância aqui, ó, é a metade desse, certo? Significa que o tamanho desse objeto também vai ser a metade, aliás, o tamanho dessa imagem, perdão, também vai ser a metade do tamanho do objeto, ok? E quem descobriu isso pela primeira vez foi esse camarada aqui, ó, Gauss.
certo? E ele criou a equação de Gauss para os espelhos esféricos, né? Então tem 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI, que seria, o foco seria a distância do foco até o espelho, DI é a distância da imagem até o espelho, e o DO é a distância do objeto até o espelho. Eu tenho 3 regrinhas aqui, ó, para poder usar essa lei de Gauss para eu determinar qualquer uma das 3 coisas que eu queira. Normalmente o exercício vai querer esse cara aqui, ó, porque ele vai te falar o raio do espelho, a gente sabe que o foco é a metade, e ele vai te falar onde ele pôs o objeto. Então a gente vai saber a distância do objeto até o espelho. E ele vai te pedir aonde que acontece a formação da imagem. Então você vai ter que ter a noção de formar a imagem dessa forma, e você vai ter que ter noção de, baseado nesse valor e nesse valor, fazer o cálculo desse valor, certo? E aí o que acontece? Mas pode ser pedido qualquer um outro, né? Aquela história que eu sempre falo com vocês. Qualquer termo da fórmula pode ser pedido, desde que eu tenha os demais. Então quais são as 3 regrinhas aqui, ó? Essas 3 regrinhas, ela pode ser resumida numa regrona, grandona, mas muito fácil de enxergar. Dá uma olhada, ó. DO é sempre positivo, beleza? Então DO, que é a distância do objeto até o espelho, é sempre positivo. Se o foco for maior do que 0, a gente usa o espelho côncavo. Foco menor do que 0, espelho convexo. Então trabalhou com esse espelho, o foco vai ser um valor positivo na hora de calcular. Trabalhou com esse espelho, o foco vai ser um valor negativo na hora de calcular. DI também tem essa característica. DI é maior do que 0 se a imagem for real e menor do que 0 se a imagem for virtual. Ou seja, aqui nesse caso eu tenho 2 DIs, né, 2 distâncias do objeto até o espelho aqui, ó, desculpa, da imagem até o espelho, que são distâncias negativas, né, porque são 2 imagens virtuais. Perfeito? Mas se a imagem for real, for formada na frente do espelho, eu vou ter o DI positivo, beleza? Qual é a conclusão que eu posso tirar com essas 3 regras? Percebam só, DO é sempre positivo. Por quê? O objeto está sempre à frente do espelho. Eu nunca vou colocar o objeto lá atrás do espelho, beleza? O foco é positivo se o espelho for côncavo, negativo se for convexo. Olha só, quando o foco, quando a gente está usando o espelho côncavo, a gente usa o foco da frente do espelho. Quando eu uso o foco negativo aqui, ó, eu estou usando o foco atrás do espelho, no espelho convexo. Perceberam? E aí, DI positivo se a imagem for real, DI negativo se a imagem for virtual. Imagem real não é à frente do espelho? Imagem virtual não é atrás do espelho? Então, qual que é a conclusão que a gente pode ter com as 3 regras? Quaisquer distâncias medidas à frente do espelho vão ter um caráter positivo na hora de fazer conta. Quaisquer distâncias medidas atrás do espelho, aí vão ser distâncias negativas, certo? A ideia da formação de imagem para lentes funciona de uma maneira muito parecida do que espelhos esféricos. E a equação de Gauss também funciona de uma maneira muito parecida para espelhos esféricos. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês quais são os 2 tipos de lente que a gente tem, certo? São muito parecidos com os espelhos, né? A ideia das lentes. Vai ser uma ideia de formação de imagem diferente, porque o espelho trabalha com reflexão e nas lentes a gente vai trabalhar com refração, ok? Mas a ideia dos raios de paralelo, e passa pelo foco, ou vai do foco, volta paralelo, vai ser mantida para a gente poder trabalhar nas lentes. Aí eu vou te mostrar como que a gente forma imagem num tipo de lente, como que a gente forma imagem em outro tipo de lente e como que fica a nossa lei de Gauss para esses tipos de lentes, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente viu como que a gente forma imagem em espelhos esféricos, a gente viu como que a gente calcula essas imagens, certo? A parte de lentes a gente vai deixar para a próxima aula, para a próxima videoaula, ok? A gente vai trabalhar com a formação da imagem nas lentes, então vamos detalhar os tipos de lentes que a gente tem, formar as imagens nas lentes e dar início à parte da nossa termologia, ok? Aí as dúvidas peço para vocês que frequentem as lives, ok? Frequentem os horários das monitorias, nós estamos à disposição, não esqueça do WhatsApp, certinho? Um abraço, bom estudo para todo mundo, valeu!